Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Vamos fazer leitura. Vou fazer leitura aqui, ó. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que aconteceram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Hoje nós vamos estar estudando somente esses 4 versículos. Então, eu sei que de repente você vai pensar assim, poxa, mas vamos ficar 1 hora estudando somente esses 4 versículos? Sim, nós vamos ver vários métodos de interpretação. Na verdade, hoje vão ser 2 métodos, 2 metodologias de interpretação. Quem baixou o PDF já viu que nós vamos estudar o método gramático histórico, de analisar um texto, que é onde nós vamos ter a primeira impressão quando você lê um texto das Escrituras, aquilo que é mais óbvio, aquilo que o autor quis passar para quem ele escreveu na sua época, dentro do seu conceito, dentro da sua cultura. Esse é o método hermenêutico gramático histórico. Primeiro de tudo, a gente vai buscar entender o que o escritor quis dizer, para quem ele quis falar. Então, o primeiro método é esse método aí. É o método mais usado pelos calvinistas, igrejas que, por exemplo, assim, mais antigas, usavam essa metodologia. É a primeira metodologia, essa que faz entender o que o autor quer dizer e para quem. Então, nós vamos começar com esse método histórico e gramático aqui. A primeira análise deve ser feita para descobrir o que o autor da época desejava. A hermenêutica é chamado de método, na hermenêutica é chamado de método gramático histórico. Busca entender o sentido do texto, considerando a gramática, a sintaxe. Sabe o que é sintaxe? Sintaxe é a organização da frase, como as palavras são usadas, são colocadas. Por exemplo, já viu que quem tem uma origem muito forte alemã, polaco, ele troca, às vezes, o verbo com o substantivo. Isso é sintaxe, quando a ordem das palavras dentro de uma frase. O vocábulo e o contexto histórico-cultural do autor e ao público que é originária a carta, tá? O princípio central do texto tem um sentido primário e objetivo. Então, assim, ó, os primeiros estudiosos da Bíblia, eles entendiam que a Bíblia, ela é clara. Então, a primeira análise do texto, a primeira verdade que tu extrai, ela é bem clara e direta. Depois você se aprofunda em outras análises. Mas os primeiros teólogos, eles acreditavam que a Bíblia era clara. Então, que não precisava ter uma interpretação mirabulosa. Então, esse método é o primeiro método que a gente vai usar, antes de qualquer aplicação espiritual. Esse método aí, você vai analisar o contexto literário, o que vem antes e depois, o estudo da palavra no original grego e hebraico, contexto histórico e cultural, comparação com outras passagens e aplicação prática. Isso aqui tudo está no PDF. Eu estou falando rápido porque eu quero chegar no texto da Bíblia mesmo para você anotar. Tá bom? Agora nós vamos começar a entender, então. Vamos analisar esses 4 primeiros versículos. Quem escreveu o Evangelho de Lucas? Lucas, ele mesmo escreveu. Porque, às vezes, de repente, você vai dar risada. Não, mas é óbvio que o livro de Lucas foi Lucas. Mas tem vários livros da Bíblia que têm um nome, mas não foi aquela pessoa que escreveu. Não foi aquela pessoa. Então, tem vários livros da Bíblia que o autor até é desconhecido. Por exemplo, o livro de Hebreus. Nós não sabemos o autor do livro de Hebreus. Então, o autor do Evangelho é Lucas mesmo.
para quem? Qual que era o propósito de Lucas? Lucas queria enviar um evangelho contando a história de Jesus para um amigo chamado Teófilo. Teófilo tem duas linhas de pensamento na teologia. Uma linha pensa que simboliza um povo. Eu não concordo com essa linha. Eu concordo com a linha teológica que acredita que era um homem muito ilustre. Por isso, no texto, como nós lemos lá no princípio, o texto vai chamar ele de excelentíssimo. Isso era uma forma de tratamento. Essa palavra excelentíssimo era uma forma de tratamento para uma pessoa muito importante. Provavelmente uma pessoa assim do que era respeitado no Império Romano, uma pessoa muito bem conceituada. Então a gente entende que Lucas, o objetivo dele ele fez uma pesquisa, ele mesmo fala nos primeiros versículos, fica atento na Bíblia aí, fica com a Bíblia aberta, relendo esses 4 versículos, eu vou falando. Ele mesmo diz assim: eu fiz uma pesquisa apurada. Quem era Lucas? Lucas, ele era um médico que era companheiro de Paulo. Isso tudo ali tem no PDF em Colossenses 4,14. Vai dizer assim, ó, sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Paulo está escrevendo em Colossenses dizendo que Lucas é um médico amado. Em 2 Timóteo 4,11, ele diz que só Lucas estava com ele quando ele estava na prisão. Então, ele era um companheiro fiel de Paulo, mesmo nas prisões, nas aflições. Em Filemão 1,24, ele vai escrever que Marcos, Aristarco, Demas e Lucas são meus cooperadores. Então, Lucas era uma pessoa especial, um braço direito do apóstolo Paulo. Agora, eu quero falar umas características especiais, além do que está no PDF aqui, ó. Primeiro, por que eu escolhi o Evangelho de Lucas para nós começar? Porque Lucas é o evangelho mais refinado e, ao mesmo tempo, simples de entender. Lucas, ele era um intelectual. Lucas mesmo, ele diz que ele pesquisou. Lucas, ele escreve esse evangelho cerca de 30 anos depois que Jesus foi crucificado. Então, Lucas não estava lá. Ele pesquisou, ele ouviu pessoas que viram Jesus, que conviveram com Jesus, ele conversou com os apóstolos, ele conversou com pessoas que estavam lá. E ele foi conferindo, ele era um pesquisador, ele foi conferindo o que cada pessoa falava, e ele escreveu esse evangelho com o fim de fortalecer a fé de Teófilo, para que esse amigo dele não ficasse só num conhecimento teórico, mas soubesse de testemunhas vivas quem foi esse Jesus. Então, Lucas, ele é um evangelho o mais refinado, assim, ó. Tanto que hoje tem uma disputa muito grande, dizendo que as pessoas às vezes dizem assim, não existe cristão de esquerda, né? Já ouviu esse termo? O evangelho, a teologia liberal é baseada no evangelho de Lucas, porque Lucas, ele é o autor que mais fala sobre desigualdade social. As pessoas, a teologia libertária que chamam, que é a teologia hoje moderna, que é uma reforma social, eles estudaram muito o livro de Lucas, porque Lucas, ele é o que mais bate em cima da questão da desigualdade social, da questão dos ricos distribuir o que tinham para ter galardão no céu. Tem características especiais no Evangelho de Lucas, ele fala muito sobre oração. Lucas, ele fala sobre o Espírito Santo. Então, ele é o autor, é o único autor que escreve cronologicamente a história de Jesus. Então, Lucas, ele escreve esse evangelho para os gentios, ele é o único gentio, ele não é judeu. Então, ele é o único não judeu que escreve um livro do Novo Testamento. Lucas, ele foca muito que a salvação não é só para o judeu. Os outros discípulos tinham, os apóstolos,
tinham muita dificuldade em entender que a salvação não era só para eles, né? Então, Lucas, ele vem e escreve um evangelho para que todo mundo saiba que Jesus veio para o povo judeu e para aqueles que não são judeus. Então, tem características muito especiais acerca de Lucas. Então, acerca das mulheres, ele fala muito história sobre mulheres. Ele é o evangelho que mais toca nesse assunto das mulheres sendo curadas. Ele dá detalhes, como ele era um médico, ele é o evangelho que tem mais detalhes sobre o que as pessoas sentiam, o que Jesus sentia. Ele é o evangelho mais detalhista quando ele vai falar dos milagres, a forma que aconteciam. Por isso que é maravilhoso nós estudarmos esse evangelho. O propósito de Lucas era endereçar esse evangelho a Teófilo, um cristão gentil de posição elevada. E seu objetivo era trazer segurança e clareza sobre a fé cristã. Tá, agora nós vamos ver assim. Você leu comigo o versículo 1 ao 4. Então, nós lemos esse texto aí. E você já entendeu quem escreveu, para quem que era o evangelho. Essa é a primeira análise. Quem escreveu e para quem que é o evangelho. Agora, nós vamos pegar outro método de interpretação do texto, para nós ir mais profundo agora. Agora nós vamos entrar na hermenêutica do método pneumatológico, que é o método do Espírito Santo. A hermenêutica pneumatológica, pneuma vem do grego e significa ar, sopro, vento, espírito, e logia vem do grego e significa estudo. Psicologia, estudo da alma. Toda vez que você vê esse logia numa palavra, significa estudo. E pneuma significa ar, sopro, vento, espírito. Para você ter uma ideia, palavras da mesma raiz. Pneu. Pneu é simplesmente algo que está cheio de ar. A tradução da palavra pneu. Pneu tem a mesma origem dessa palavra aqui. Pulmão é a mesma origem da palavra em grego. Pneu, pulmão, pneumatologia, estudo do espírito, tá? Então, é o estudo do espírito. Quer dizer o quê? Depois do século XIX, adentrando no século XX, começou a haver grandes avivamentos pelo mundo. Começou a haver um mover do Espírito Santo muito grande e houve o avivamento da Rua Azusa, o avivamento do Reino Unido. Com isso, veio teólogos que começaram a interpretar a Bíblia segundo aquilo que o Espírito Santo conduzia. Então, eles saíram um pouco daquela leitura só textual, para saber a origem do texto, para quem era, análise das palavras no grego, análise das palavras do hebraico. E eles começaram a entrar num tipo de interpretação diferente, baseado na oração, baseado numa direção do Espírito. Então, os grandes avivalistas, começou a vir teólogos e grandes avivalistas pregando dessa forma, uma forma completamente diferente. Então, agora, usando dessa tradição pentecostal e carismática, nós vamos começar a entender esse texto. Esse mesmo texto aí que nós começamos estudando. Qual que é o perigo? O perigo é quando eu espiritualizo coisa sem entender o texto e o contexto da palavra. Vou dar um exemplo aqui, ó, que tem muitos crentes que entendem errado. Aquele texto que diz assim, ó, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Aí o crente fervoroso, ele diz assim, ó, vamos dar as mãos aqui, onde 2 ou 3 concordar, as coisas vão acontecer e nós vamos orar agora e Deus vai responder. Aquele texto lá não está falando disso. Aquele texto está falando de concordância para disciplinar uma pessoa. Está falando que quando uma pessoa ela é corrigida 2, 3 vezes e não quer mudar, ela não aceita que errou, é para 2 ou 3
orarem, entregando essa pessoa e desligando ela do corpo. Aquele texto lá não está falando ou habilitando nós a pedir qualquer coisa, concordando de 2 ou 3. Então, esse é o perigo quando você entra só nessa hermenêutica, nesse método de interpretação pelo Espírito. É quando você espiritualiza tudo sem analisar o texto e o contexto. Então, você começa a pegar frases da Bíblia e achar que aquilo ali é uma doutrina e começa a aplicar em tudo, quer aplicar em tudo, e não vai dar certo. Por isso que muitas pessoas se frustram, por isso que há tantas diferenças de entendimento dentro do meio pentecostal. Mas vamos lá, vamos entender agora qual que é o lado positivo também. O lado positivo é que pelo Espírito Santo a palavra se torna viva. Então nós vamos ver agora aqui como que nós ia pegar um texto como esses quatro versículos aqui agora. Se nós fôssemos ter que trazer uma mensagem para alguém, você agora tem que pensar como um pregador. Como que tu pega um simples texto, onde Lucas está falando que ele pesquisou, que ele falou com testemunhas, anotou tudo e enviou isso para o seu amigo Teófilo. Como que eu pego isso e transformo agora numa pregação? Uma pregação ainda pentecostal. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós vemos que Lucas oferece um breve e valioso resumo da natureza do Evangelho. Ele está dizendo que é uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, a primeira verdade que nós extraímos desse texto é que o Evangelho é uma narrativa de fatos a respeito de Jesus. O cristianismo é uma religião que se baseia em fatos, em testemunhos. Jamais devemos perder de vista essa realidade. Então, a primeira revelação, digamos assim, do Espírito nesse texto é que a diferença entre cristianismo e outras filosofias é que nós, como cristãos, nós vivemos algo. Nós cremos naquilo que vivemos. Então, a forma deles era muito simples. A forma que eles levavam o evangelho. Eles testemunhavam. Então, chegava lá Pedro e começava a testemunhar o que ele viu Cristo fazer, testemunhar o que ele fez junto com Cristo. Então, o cristianismo ele é baseado em realidades vividas. Por isso que há um evangelho que cada um deve carregar. Por exemplo, a irmã Eliane tem um evangelho. O que é o evangelho? As boas novas da Eliane. O que Cristo fez na vida dela e o que ela viu Cristo fazer na vida dos outros. As boas novas de Cristo através da Eliane. O Márcio, ele também, ele tem o evangelho do Márcio, que é aquilo que ele viu acontecer na sua vida, viveu, e aquilo que ele viu Jesus fazer na vida dos outros. Todos têm que ter um evangelho. Todos nós temos que ter uma revelação viva, um testemunho vivo daquilo que Cristo está fazendo. Então, desse texto, de 4 versículos, nós já extraímos uma revelação. A revelação de que aquilo que nós cremos é baseado em testemunhos. Não pode ser só baseado em teoria. Tem que ter um testemunho vivo. Segundo lugar, vamos progredir. Lucas retrata uma linda figura da verdadeira posição dos apóstolos da igreja primitiva. Ele chama de testemunhas oculares e ministros da palavra. Nessa expressão existe uma humildade instrutiva, a completa ausência daquele tom de exaltação humana que com frequência vem surgindo na igreja. Lucas não confere títulos, ele simplesmente diz que eles eram pessoas que testemunharam. Nota como os apóstolos eram humildes. Olha a humildade deles. Lucas está dizendo que vai contar a história de Jesus e não tinha esse negócio do protocolo, de chegar, seu apóstolo Pedro, de beijar a mão de Pedro, beijar a mão de Paulo. Não. Eles se tratavam como testemunhas vivas do que Cristo estava fazendo. Havia uma humildade geral.
Havia um senso de humildade que nada era mais profundo do que conhecer a Cristo e do que viver uma experiência com Cristo. Por isso que o obreiro, eu como líder, a gente nunca pode se envaidecer, porque pastor nada mais é do que a identificação do que eu tenho que fazer. É como o pintor pinta, o pedreiro constrói casa, pastor cuida de pessoa. Não é um título, não é algo assim para se exaltar. Nenhum cargo na igreja tem objetivo de exaltação, mas de responsabilidade. Então, nós vemos essa humildade nesse texto. Ele não chega chamando o. Vocês estão me ouvindo? Parece que saiu agora aqui. Estamos te ouvindo, pastor. Deu certo? Para mim aqui apagou tudo. Então nós vemos assim, ó, olha, a humildade de tratamento deles, a humildade dos apóstolos. Pensa no tempo de hoje, eu garanto que a maioria, se estivessem falando de um pastor, ele ia dizer, não, peraí, Lucas, como é que tu só diz que eu sou testemunha de ver Jesus? Não, eu sou apóstolo. Eu sou o cara. E não, eles tinham essa humildade, esse senso de que quanto mais eles conheciam a Cristo, mais responsabilidade eles tinham. Então, todo servo, todo obreiro, todo cristão, ele tem que entender isso. Nada é maior do que o conhecimento e a revelação de Cristo. Nada. Não adianta nada ter título, não adianta nada, ser o cantor fulano de tal, ser o evangelista, ser o apóstolo. Não, isso não é nada. O que conta é se você conhece a Cristo, se você é uma testemunha. Esse texto está deixando claro isso. Nesse pequeno texto aí, nós vemos a humildade de tratamento entre eles. Eles não estavam preocupados em ser chamados de apóstolos, eles não estavam preocupados com isso. Para eles, conhecer a Cristo era uma forma linda e honrada de ser chamado. Terceiro lugar, Lucas apresenta suas qualificações para a obra de escrever o Evangelho. Ele declara que fez uma acurada investigação em tudo, desde sua origem. Então, nós vemos que ele foi esse pesquisador que ele não saiu anotando o que qualquer um falava. Não, ele ficou cerca de 2 anos, os teólogos dizem, 2 anos pesquisando, anotando informação. O que um falava sobre Jesus, o que outro falava sobre Cristo, para daí ele juntar tudo, ver o que fazia sentido, o que tinha mais a ver com a realidade e escrever o Evangelho. Nós vemos que ele era um teólogo da sua época. Lucas, ele é o autor mais preparado. Ele e Paulo são os autores mais preparados do Novo Testamento. Tanto que em capítulos não, mas em tamanho daquilo que foi escrito, né, Lucas vem depois de Paulo. Então, assim, por causa que ele escrevia muito bem, ele pesquisava muito bem, então tudo que ele falava com essa chamada de mestre, essa chamada de pesquisar as coisas, de entender direito. Vamos lá, quarto ponto. Olha só como Deus faz muito mais uma revelação desse texto. Deus faz muito mais do que você está planejando. A Bíblia diz que Deus faz muito mais do que pensamos, do que pedimos. Qual que era o intuito de Lucas quando ele escreve o Evangelho? Fortalecer a fé de uma pessoa, Teófilo. E o que que Deus fez? Deus pegou e transformou nisso num evangelho que todo mundo hoje conhece. Olha como Deus faz muito mais. Lucas não tinha essa pretensão. Para você ver que quando você faz a vontade de Deus, você acha que é algo pequeno ou acha que é pouca coisa? Não. Olha só a grandeza do que Lucas estava fazendo. Lucas não sabia
não sabia da grandeza desse evangelho. Lucas não sabia que todo o povo gentil ia conhecer a Cristo através desse evangelho. Que nós hoje aqui, depois de 2000 e poucos anos, nós íamos estar conversando sobre ele. Ele simplesmente escreveu um tratado, uma carta para um amigo contando a história de Jesus. Olha como Deus faz muito mais do que nós pensamos. Por isso, ali, ó, essa revelação é do Espírito já. Isso é uma revelação do Espírito, quando você começa a entender um texto e ter revelações do Espírito. Por isso, assim, ó, nunca ache pequeno aquilo que Deus colocar para te fazer. De repente você pensa assim, mas eu só ganhei uma alma até hoje, mas de repente essa alma vai ganhar milhares. Entende? Então, assim, mas eu nunca ganhei uma alma, eu só oro pelas pessoas, mas de repente a tua oração que está livrando as pessoas de morrer de um acidente, de curando, sarando. Então, nunca ache pequeno o que você está fazendo para Deus. Nesse texto, nós vemos que Deus faz muito mais do que nós pedimos e pensamos. Lucas, a intenção dele, do autor, era simplesmente mandar um evangelho para Teófilo, mas para Deus, Deus já tinha planejado. Isso vai ser por gerações, isso vai ser por uma multidão. Então é mais uma revelação desse pequeno texto ali de Lucas. Mais um ponto, ponto 5. A importância da verdade ser relacionada e confirmada pela vida de Cristo. Nós vemos que Teófilo, ele era evangelizado. Teófilo, ele conhecia. Só que Lucas viu uma necessidade. Você precisa basear tudo que tu sabe na vida de Cristo. E aqui que muito crente se perde. Por exemplo, quando a gente fala em dogmas da igreja, geralmente a gente pensa assim, os dogmas da igreja católica, mas tem igreja evangélica que tem muito dogma. Por exemplo, assim, o que é dogma? Dogma é a doutrina interna de uma congregação, de uma instituição. Isso é um dogma, entende? Então, assim, ó, quando nós pensamos em um ministério que, por exemplo, acredita que as mulheres só podem usar um tipo de roupa, isso é um dogma. Isso não é uma doutrina bíblica. Isso é um dogma. O que é dogma? É uma cultura da organização que os líderes acharam por bem que todo mundo fizesse, então criava-se um dogma. Quando Jesus ele vem, ele bate muito na lei, ele não está batendo nos 10 mandamentos. Quando Jesus ele diz que amam mais a lei do que a verdade, ele não está batendo nesses mandamentos. Sabe o que acontecia naquela época? Vou te falar o contexto cultural. As tradições do povo judeu, eles amavam mais as suas tradições. O que significa isso? Vamos dizer que eu sou pastor e eu coloco uma tradição hoje. Homem não pode mais usar bermuda. É uma tradição, estou criando uma tradição. Todos os homens do ministério Abapai vão usar calça comprida. E daí todo mundo começa a usar calça comprida. E de repente os homens amam tanto essa lei que eles começam a julgar que todo mundo que não usa calça comprida vai para o inferno. É justamente isso que Jesus repudiou. É justamente isso que Jesus foi claro em dizer: vocês amam mais as tradições de vocês do que a minha lei. Porque Jesus, ele sempre foi contra você colocar as tradições acima do amor. Então, isso se chama um dogma, quando você começa a criar regrinhas, e por isso que, né, quem congrega com nós sabe que nós não temos esse negócio de regra por causa disso. Porque quando você cria uma regra, você tem que ter punição para quem não cumpre e tem que ter benefício para quem cumpre. E geralmente, quando tu cria uma comunidade de fé que vai ter que ter essa meritocracia por causa de obedecer regras, sabe o que acontece? As pessoas obedecem sem querer obedecer
e se acham melhor do que aqueles que não fazem. E aí começa um acusando o outro, gera esse clima de acusação, porque eles não deixam o Espírito Santo trabalhar. Então, Jesus, tudo que nós aprendemos tem que ser baseado em Jesus hoje. Você não pode ler o Antigo Testamento e olhar lá e ver uma lei e querer aplicar sem ver e entender primeiro o que Cristo fez. Tem que conhecer a história de Cristo. É isso que Lucas está fazendo com Teófilo. Ele está dizendo, olha, Teófilo, toma cuidado, porque qual que era o perigo da época? Aconteceu assim, o povo que conheceu Jesus era judeu. Eles tinham muitas regras cerimoniais, regras de limpeza. Então, eles vinham para Cristo e eles queriam aplicar essas regras em todo mundo. Aí Paulo, ele tem que combater isso seguidamente. Quando tu vê a carta de Gálatas, tu vê as cartas paulinas, ele sempre está batendo contra. Ele está dizendo, não olhem para essas festas de lua nova, não precisa mais olhar para isso. Tudo é consagrado com a oração, não precisa ter medo de comer nada. Paulo começa a escrever cartas para rebater essa cultura, essa tradição que estava querendo entrar no povo cristão. Por isso que nós temos que olhar para a vida de Cristo. Porque se nós não olhar, nós vamos nos perder. Porque há muitas regras que nós vamos querer aplicar hoje que não condiz. Por isso que o primeiro método que nós aplicamos hoje aqui é entender a cultura. Por exemplo, quando nós lemos lá em Coríntios, nós vamos ver sobre a mulher, o véu, o cabelo comprido. Nós temos que entender o porquê Paulo escreveu aquilo. Para quem Paulo escreveu aquilo? Paulo escreve aquilo por causa do contexto da época, onde as prostitutas tinham cabeça rapada e elas estavam vindo congregar. Então ele está dizendo assim, olha, é bom que vocês usem um véu na cabeça para que as pessoas saibam que vocês foram transformadas e não aconteça dos homens continuar chegando em vocês querendo ter relações sem saber que houve uma transformação. Aí o que acontece? A pessoa não entende o contexto da época, não entende a cultura da época, ela lê o texto lá, ela chega assim e diz assim, não, aqui na igreja as mulheres não podem cortar cabelo, porque está escrito em Coríntios. Por isso que tu tem que conhecer o contexto do que está sendo falado. Então, assim, ó, como é estudo e é para quem quer aprender, se eu falar o contexto cultural da época, a maioria vai se escandalizar. Por que que Paulo diz assim, ó, quando for consagrar um obreiro, consagrem obreiros que tenham uma só mulher? Porque poligamia era algo normal na época, acreditam? Então, o irmão chegava lá, o irmão grego, com suas concubinas, se convertia a Jesus e vinha para a igreja cheia de mulher. E agora? Manda embora essa gente? Vai para o inferno? Não. Paulo escreve uma carta dizendo assim, olha, Timóteo, consagra só homens que ainda tenham uma só mulher. Não consagra o obreiro, esses que têm concubinas. Vamos começar a alinhar nas próximas gerações. Então as pessoas às vezes não entendem o contexto cultural da época. Quando escreve sobre o texto da ceia, ele é claro lá em dizer assim, ó, vocês estão pecando porque os ricos chegam e comem sua ceia e estão embriagados antes que os mais carentes chegam para cear. Embriagados. Então aquela igreja tomava vinho e caía no dia da ceia. E eu sei que você vai ficar escandalizado com isso, porque a maioria não conhece o contexto cultural da época. Então, às vezes as pessoas pensam assim, cria uma ideia que a igreja primitiva era só mil maravilhas. Não. A igreja primitiva tinha muitas coisas que foram ajustando com o tempo. Foram gerações. Paulo começou a firmar as estacas. Vamos primeiro balizar os obreiros. Obreiros que não sejam dados ao vinho, que tenham uma só mulher. Passa-se uma geração, duas gerações, até chegar à cultura que nós temos hoje. Eu não estou dizendo que a Bíblia está liberando poligamia. Eu não estou dizendo que você pode encher a cara. Não é isso. Eu só estou explicando o contexto bíblico. Estou explicando para vocês coisas que às vezes os pregadores não contam, até por medo.
medo de falar a verdade, de como era o contexto da época, com medo das pessoas se perder. Mas eu creio para mim que se você está firmado na rocha, por eu te falar que a igreja primitiva bebia na ceia, tu não vai se atracar a tomar um vinho hoje. Entende? Por quê? Porque você já está liberto desse desejo. Agora, aquele que não está liberto, não vai ser eu, porque eu falei algo cultural, que isso vai liberar ele. Não, dentro dele ele sempre quis fazer, tá? Então, o último ponto aqui é que nós temos que abalizar e entender Cristo. Amém? Conseguiram compreender, então, esses primeiros 4 versículos de Lucas? Alguém tem alguma dúvida aí? Quer escrever no chat? Ninguém tem dúvidas acerca desses textos? Tudo tranquilo? Então, vocês conseguiram pegar a diferença da interpretação, a interpretação gramatical histórica, da interpretação da hermenêutica com o Espírito Santo, que é uma forma de interpretação? Conseguiram entender? Estão conseguindo? Me fazem um sinal. Quem está no vídeo aí, faz um sinal. Conseguiram compreender? Beleza. Então, é isso aí. Essa primeira aula, então, é uma aula de boas-vindas para você entender a metodologia e você compreender. Vou assistir umas 3 vezes para pegar bem, tá? Então, assim, ó, a aula que vem, segunda que vem, nós vamos pegar continuar esse texto de Lucas. Então, daí vai ter muitas curiosidades acerca do sacerdócio, acerca do que Zacarias estava fazendo no templo, como funcionava, por que que a Bíblia diz assim, Zacarias era do turno de Abias, o que que significa isso? Você nunca pode ler a Bíblia e passar uma palavra que tu não entende. Hoje em dia, não há mais desculpa. Antigamente, no tempo do meu pai, ele tinha que comprar um dicionário bíblico dessa grossura, uma chave bíblica dessa grossura. E isso era caro. Toda palavra que não entendia tinha que correr lá para entender. Assim você tem que ler as escrituras. Você não pode ler um texto e não entender uma palavra e passar e dizer, não, não entendi a Bíblia. Não. Leia e busque o significado das palavras, tá? Leia e não deixa passar nada. A segunda que vem, nós vamos estudar sobre o texto de Isabel e Zacarias. Então, nós vamos ver cada versículo ali, o que significava o trabalho do sacerdote. Nós vamos falar um pouco sobre cultura de Israel, para você entender os temas. Hoje, o tema de hoje foi o quê? O tema de hoje foi entender um contexto histórico e cultural e aplicar com uma revelação do Espírito Santo para a nossa vida hoje. Então, você viu que nessa simples introdução, já dá para trazer uma mensagem, já dá para trazer uma palavra para as outras pessoas. Num texto que, de repente, você sempre leu, passou batido e nunca parou para pensar em tudo aquilo que Lucas estava falando. Vamos orar então? Feche teus olhos. Pai querido, eu te agradeço pela vida dos teus filhos que estão querendo aprender e que estão ofertando, Senhor, na minha vida. Eu peço, Senhor, que da mesmo entendimento e sabedoria que o Senhor tem dado para mim, que o Senhor compartilhe muito mais com os teus filhos. Que daqui saiam pessoas que vão evangelizar, que vão explicar a palavra, que vão entender profundamente cada texto das Sagradas Escrituras, que vão ter revelações tremendas, Pai, que vão ser pregadores da tua palavra, Senhor. Levanta homens e mulheres que vão pregar a tua palavra com ousadia, que vão ter a capacidade de ensinar, Pai. Em nome de Jesus, eu peço essa unção e essa graça de sabedoria sobre eles. E também eu peço a bênção da prosperidade, porque eles estão investindo, Senhor, no nosso ministério, honrando e acreditando naquilo que carregamos, Senhor. E eu peço a tua bênção,
que eles sejam surpreendidos financeiramente, espiritualmente, Senhor, em nome de Jesus. Amém.